Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Jesus realmente existiu? Quais evidências nós temos documentais que provam e demonstram que realmente Jesus Cristo existiu? Bom, mas antes de mais nada é necessário dizer que alguns estudiosos, na tentativa de erradicar Jesus Cristo da história, eles aceitam algumas poucas evidências que existem de alguns filósofos que existiram e que não comprovam necessariamente a existência deles. Do próprio Platão. Platão, quase ninguém comprova a sua existência, mas muito se aceita os documentos deixados por ele, e essas poucas evidências não são objetos de refutação da sua existência. E lembrando que nós temos mais documentos que demonstram que Jesus Cristo existiu, muito mais do que o que existe, comprovando a existência não só de Platão, mas de muitos outros filósofos, até mesmo Alexandre o Grande. Quem é que prova que ele realmente existiu? Mas nós aceitamos a sua história. Então hoje eu quero chamar a sua atenção do ponto de vista dos historiadores, se existiu ou não. Bom, mas antes disso eu quero chamar a sua atenção para o primeiro, Flávio Josefo, fariseu e historiador judeu do primeiro século. Ele diz assim, entretanto existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, era fazedor de milagre, e ensinava de tal maneira que os homens escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e ele lhe apareceu no terceiro dia. Antiguidades Judaicas, volume 18, capítulo 3. Interessante que alguns vão questionar que esse documento, esse registro de Flávio Josefo não é legítimo, porque houve alteração de algum amanuense ou de algum escriba. Mas onde estão as evidências de que o próprio escriba ou amanuense ele tenha adulterado a passagem em si? Ademais, o livro de Platão ele foi traduzido também para o árabe, e no árabe ele permanece do mesmo jeito que foi escrito, como está hoje no relato de Platão, ou no relato de Flávio Josefo. É interessante também que ele diz que quem o condenou foi Pilatos. Ele diz também que ele lhe apareceu ao terceiro dia. Ele disse também que ele era fazedor de milagre e os homens o escutavam com prazer. Isso aqui não é uma validação dos evangelhos. Pelo contrário, é um testemunho do que está nos evangelhos, nas fontes mais antigas e nas fontes mais originais da historicidade do próprio Cristo. Segundo, nós temos Públio Cornélio Tácito, que viveu ali 56 a.C. a 120 depois de Cristo. Era um escritor pagão, reputado como um dos maiores escritores da antiguidade. Vamos ver o que ele disse acerca de Cristo? Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. A mesma coisa que registra o Evangelho de Lucas. Na época que reinava era Tibério, e Jesus Cristo sofreu a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Não é exatamente isso que Flávio Josefo diz, que quem era ou quem foi o executor foi Pôncio Pilatos? Nós temos aqui o registro de um escritor pagão que não era cristão, não era messiânico, mas do ponto de vista histórico fez questão de trazer um registro acurado dos fatos que sucederam. Em terceiro lugar, nós temos Plínio, que viveu ali cerca de 62 a 114 depois de Cristo. Ele foi procônsul, diga-se de passagem, em Jerusalém. Ele diz assim, maldizer Cristo, um verdadeiro cristão, não o fará jamais. Cantam os hinos a Cristo como a um Deus. O seu registro, ele quer dizer que quando os cristãos sofriam infâmias pelo nome de Cristo, quando eles se juntavam, congregavam, se reuniam, eles cantavam hinos a Cristo como a um Deus.
Temos também Suetônio, que viveu ali durante o período de 70 a.C. a 130 depois de Cristo, historiador romano, que escreveu os 12 Césares. Diz assim: expulsou de Roma os judeus que, instigados por um tal Restus Cristo, provocavam frequentes tumultos. Isso aqui é registrado na história que alguns judeus foram expulsos de Roma, justamente por algumas questões que estavam acontecendo ali relacionados também aos cristãos. Mas não só isso, mas tem também a questão do litígio que aconteceu ali nesse período aí também. Em quinto lugar também temos Luciano de Samotassa, que viveu no período de 125 a 192 depois de Cristo. Ele é um escritor filósofo, foi um escritor filósofo, e ele escreveu o seguinte: Cristo foi crucificado depois de introduzir um novo culto entre os homens. Na verdade, é interessante esse registro, mas essa não é a ênfase principal da crucificação de Cristo. Introduzir um novo culto entre os homens, né? Tudo bem. Mas veja que interessante, além desses documentos, nós temos, por exemplo, um escritor chamado Geza Vermes, que é um dos maiores estudiosos do judaísmo do primeiro século. Ele conta que, por exemplo, na noite da ressurreição, não existem evidências que comprovem que os seus discípulos tenham roubado o corpo de Cristo. E ele diz mais que é possível que, de fato, o túmulo tenha sido aberto. E aí ele diz que não tem evidências que os seus discípulos tenham roubado o corpo de Jesus. Veja, ele diz que há evidência sim de que o sepulcro foi aberto, mas não há evidência que seu corpo foi roubado. Interessante que Geza Vermes não acreditava na ressurreição de Cristo, mas do ponto de vista de pesquisa dele, ele relata que aquilo ali aconteceu. Excluir a ressurreição de Cristo é negá-lo da história. Aceitar a ressurreição é dizer que ele existiu. Outro estudioso também, chamado Pinhas Lapid, judeu do século XX, muito renomado, um homem erudito, ele também diz que a ressurreição não pode ser negada. Ele diz que, do ponto de vista dele, acerca da ressurreição de Cristo, ele acreditava, no que dizia respeito à ressurreição de Cristo, ele era como um saduceu. Mas, depois, ao estudar acerca dos fatos que aconteceram, ele deixou de ser um saduceu, porque o saduceu não acreditava na ressurreição. Então é interessante que ele sempre foi um fariseu, sempre permaneceu fariseu. O fariseu acreditava na ressurreição, mas não era assim com os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, mas quando ele passou a examinar os fatos, ele disse que parou de deixar de ser um saduceu para poder, tendo em vista a gama de investigação que tinha à disposição. E entre outros também, nós temos outros estudiosos que também não acreditam na ressurreição de Cristo, que também desenvolveram um pensamento muito forte acerca do que aconteceu no primeiro século. Uma das ideias também é interessante observar que, além das passagens que já foram citadas aqui, ninguém contesta que Tácito existiu. Veja, uma das fontes que eu usei. E somente existe 20 manuscritos sobre a sua vida. Ninguém questiona a existência de Tácito. Também ninguém afirma que Platão nunca existiu. E somente há 7 antigos manuscritos sobre ele. Quem é que questiona? Qual é o filósofo? Qual é o estudante de filosofia que questiona a existência de Platão, justamente por haver 7 antigos manuscritos sobre a sua existência? Em contrapartida, apenas em grego existem 5.686 manuscritos sobre a vida de Jesus e mais de 8.000 manuscritos aramaicos atestando a existência de Jesus. Peraí, a exceção vira regra e a regra vira exceção? Ou seja, o que autentica a comprovação de algo é existências documentais. Porque a minoria é aceita e a maioria não é aceita. Porque as exceções viram regra
e a regra vira exceção. Então, logo afirmamos com toda certeza que o personagem histórico com o maior número de prova da sua existência, sem dúvida, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Aquele que nega que Jesus não existiu, também deverão negar toda a história da humanidade. Partindo dessa premissa, nunca houve passado, ninguém nunca existiu na antiguidade. Isso seria basicamente uma loucura. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Curta, compartilhe, comenta e se inscreva no nosso canal, abençoando nossa vida e as dos outros. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.